Estou aqui com meu brother Antônio de Deus. Doutor Antônio de Deus é um médico cirurgião plástico e a gente caminha junto há bastante tempo. Eu já falei isso aqui, a gente tinha no pequeno grupo, e aí um dia apareceu o Antônio lá com a Ludmila, né? A Ludmila de uma família tradicionalmente evangélica e tal, e o Antônio vinha da igreja católica romana, mas conhecia a Bíblia como ninguém, né? E aí ele sentava quietinho e ficava, né, absorvendo aquilo ali, com uma fome tremenda de Deus. E a esposa dele angustiada, né? Porque, sabe, ele tem que converter e tal. E eu olhava, você faz, ele é o mais convertido dessa mesa, né? E um dia eles nos ligaram, falaram, a gente queria falar com você e tal. Aí ele foi lá jantar com a gente e falou assim, então, eu tô achando que eu converti. Como se fosse uma... Rapaz, seu nome é Antônio de Deus, você não precisa de muita coisa a mais, não, né? E de lá para cá tem sido uma honra caminhar com você, viu, Toninho? E a gente queria compartilhar um pouco, assim, do que Deus colocou no nosso coração a partir da nossa relação, da nossa amizade. E eu queria que você trouxesse aí, abrisse esse tempo aqui, derramando um pouco aí do que Deus colocou no seu coração. O Antônio estava ali falando para mim que está se sentindo, Lana, como numa banca de doutorado, assim, né? Porque ele vai compartilhar aqui e está lá o Paulo Júnior sentado ali, ele está um pouco tremendo aqui, viu, PJ? Viu? Amém. Obrigado. Amém. Então, meus irmãos, assim, eu queria primeiro fazer um agradecimento, né? Um agradecimento primeiro à Casa do Marlos, né? Marlos, cara, eu sou muito grato a você, sua esposa, sua casa, né? Por tudo que vocês fizeram, né? Na nossa vida, na vida da minha família. A gente teve momentos muito difíceis que a gente passou junto, outros momentos não tão difíceis. E eu posso te falar que tudo que eu sou hoje foi a construção da nossa relação, da relação nossa com essa igreja, também com os pastores aqui. Agradeço demais o Paulo Júnior e a Lana por tudo que eu tenho aprendido, né, nessa caminhada, que é uma caminhada de conversão, que é uma caminhada de transformação do entendimento, né? E hoje eu queria falar de um assunto que tem muito a ver com isso na minha vida, que é a respeito do reino de Deus. Então, é algo que para mim sempre foi algo muito difícil, primeiramente do ponto de vista religioso, de entender o que seria o reino de Deus. E a partir daquilo que a gente foi vivendo em comunhão, daquilo que a gente foi aprendendo, hoje a definição e o significado do que é o reino de Deus hoje, ele impacta diretamente a minha vida, no meu dia a dia, quando eu acordo, os meus pensamentos, e me desafia a todos os momentos, todos os dias da minha vida. Então eu queria começar essa nossa conversa aqui fazendo algumas perguntas para vocês, né? O que significa o reino de Deus para vocês? Né? O que até hoje, na sua caminhada, o que você aprendeu sobre o reino de Deus tem impactado na sua vida? Né? O que esse ensinamento, o que você já aprendeu do reino de Deus, isso tem te desafiado? E tem te levado a uma condição diferente, a uma situação diferente, a um comportamento e, acima de tudo, uma identidade diferente. Então, por exemplo, para os judeus, o reino de Deus ainda não chegou, né? Eles estão esperando o Messias chegar. E o reino de Deus para eles é um reino onde vai vir um exército que vai destituir o poder atual. Na época eram os romanos, né? Hoje, provavelmente, eles pensam em outros tipos de poder, que eles estão esperando que sejam destituídos, né? Que Jerusalém, que o templo seja novamente construído. E para você, o que é o reino de Deus? O reino de Deus já chegou, o reino de Deus ainda vai vir. O reino de Deus, para mim, em alguns momentos da minha vida, significava que os meus problemas iam ser resolvidos. Em certos momentos da minha vida, eu pensava que isso era o reino de Deus. E eu buscava a Deus com esse entendimento. E eu não te condeno, eu não condeno ninguém que pensa isso. Porque eu acredito que nós estamos numa caminhada de entendimento, uma caminhada de transformação. E eu queria te convidar a entrar nessa caminhada, a se aprofundar nesse assunto, porque é interessante, à medida que a gente vai estudando, Jesus Cristo, nos seus evangelhos, ele não gastou muito tempo falando de salvação.
Mas ele gastou muito tempo falando de reino de Deus. Muito tempo. Então existem várias passagens de Jesus falando sobre o reino de Deus. E eu queria te falar, se você não sabe, que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está agora aqui. Só que o reino de Deus é diferente, muitas vezes, daquilo que a gente imagina. Então, se você imagina um reino de Deus palpável, material, um reino de Deus onde você vai ver uma intervenção divina, onde você vai ver milagres acontecendo ao redor de você, talvez esse não seja o reino de Deus. E é interessante isso, porque Jesus fez muitos milagres, mas ele podia ter feito muito mais. Mas ele quis, muitas vezes ele se furtou de realizar milagres, exatamente para trazer uma mensagem diferente, que é a mensagem do reino. E é interessante, porque a mensagem do reino ela vem desde o Antigo Testamento. E a gente pode fazer um paralelo com o reino de Deus, inclusive com a terra prometida. Então, assim, eu fui lendo aquilo e eu fui vendo alguns paralelos, algumas coisas que se pareciam muito. Porque você vai ver nos evangelhos, você vai ver nas cartas de Paulo, que ele coloca algumas condições ali, para que as pessoas possam adentrar nesse reino. Agora, talvez a palavra adequada, o verbo adequado, talvez nem seja adentrar ao reino. Talvez, depois, durante a nossa caminhada de entendimento, talvez a gente vai entender que nós vamos ser aqueles que vão levar o reino, que vão instituir o reino. Mas, nessa nossa caminhada, então, de conhecimento, de entendimento, talvez a gente precise entender isso, talvez a gente precise entrar nesse reino primeiro, a partir de nos observar, a partir de olhar para dentro de nós mesmos e olhar quais são os nossos pecados que têm nos impedido de adentrar nesse reino. E é interessante que são os mesmos pecados que impediram os israelitas de entrar na terra prometida. Então, hoje, para mim, quando eu não estou vivendo o reino de Deus, eu estou vivendo um deserto. Então, eu estou vivendo um deserto onde eu busco só aquilo que Deus tem para me dar, onde eu não tenho compromisso com os meus irmãos, onde eu não tenho responsabilidade com as pessoas, e eu estou olhando exclusivamente para mim e para as minhas necessidades. E isso é exatamente o que impede cada um de nós de adentrar e ser esse reino de Deus. Então, olha só, idolatria. Quantos de nós idolatram a nós mesmos? Idolatram os nossos sonhos. Olha só que coisa complexa, que coisa difícil, né? A gente fala, não, que você deve sonhar, que você deve buscar a realização dos seus sonhos. E muitos vivem idolatrando isso. Muitos vivem simplesmente em busca exclusiva disso, e isso passa a ser o maior ídolo dele. Paulo Júnior fala demais, que muitas vezes o nosso ídolo é o nosso estômago, as nossas necessidades. Então, como é que a gente tem vivido? A gente tem vivido baseado nisso? Outra coisa, imoralidade, que é algo que às vezes a gente vê tanto, mas que talvez seja tão pouco comentado, seja tão pouco falado. Então, por exemplo, a gente está aqui no Homem ao Máximo, e o primeiro capítulo do Homem ao Máximo fala exatamente sobre imoralidade. Então, assim, caramba, é algo que a gente precisa acordar para isso. A gente precisa olhar para isso, para o nosso comportamento, para aquilo que a gente tem visto, para aquilo que a gente tem feito, para aquilo que a gente tem exposto os nossos filhos. Ainda o egoísmo, a ganância, a murmuração. Bom, aí eu queria fazer um parêntese em relação a isso. Meus irmãos, olha só, eu creio de verdade que Deus me chama todos os dias para onde eu estiver, para onde eu for, para eu levar o reino. Eu creio. E eu creio que Ele quer isso de vocês também. Só que, muitas vezes, a gente vai estar num local onde é um local inóspito, que é uma terra prometida, que tem um monte de gigante, que tem um monte de fortaleza, e que a gente vai ter de vencer isso, e que a gente vai ter de enfrentar isso. Só que muitas vezes, antes da gente depositar a nossa confiança no nosso Pai, a gente murmura em relação àquilo. A gente olha para aquilo com os olhos da nossa carne e a gente se lamenta, a gente murmura, a gente acredita que a gente não vai conseguir, ou que o peso que Deus colocou sobre nós é muito grande. E são tantas as fortalezas que estão ao nosso redor, né?
dentro da nossa casa, relação com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos funcionários, com os nossos pacientes. São muitas as fortalezas que a gente tem de romper. E aí vem uma palavra de consolo, e é algo que eu queria deixar assim, de uma forma muito clara aqui para nós hoje. Que é, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê, meus irmãos? A gente não tem de se preocupar em como a gente vai enfrentar as fortalezas. A gente não tem de se preocupar em como a gente vai vencer essas fortalezas, esses desafios. A gente simplesmente tem de tomar a decisão de ser o reino de Deus. Porque se a gente se ocupar do reino de Deus, tudo mais nos será dado. Então, se você está preocupado com o recurso, preocupado com aquilo que pode te faltar, caramba, Jesus fala tanto disso, nos compara com lírios do campo, nos compara, sabe, com os pássaros. Então, meus irmãos, o recurso, a gente não tem de viver com medo. A gente tem de vencer a nossa ansiedade, de enfrentar os desafios do nosso dia a dia que nos impedem de levar o reino de Deus para onde a gente estiver. Aonde nós colocamos o nosso pé, nós vamos ser exatamente, olha só, isso lá está em Apocalipse, isso é uma coisa fantástica, que Deus, a partir de Jesus Cristo, nos fez príncipes e sacerdotes da terra. Meus irmãos, eu queria refletir um pouquinho a respeito desses dois personagens, né? Príncipe e sacerdote. Príncipe fala de reino. Meus irmãos, sabe o que reino significa? Significa governo. Será que vocês têm ideia de que aonde vocês estiverem, na família que vocês estiverem, no emprego que vocês estiverem, na relação familiar, de amigos, vocês têm de governar ali? E o que é governo? Governo significa se ocupar de pessoas, se preocupar com elas, porque quem governa, lidera, quem governa, direciona, e quem governa, protege. Então, olha só, aqui tem tantos homens aqui que são pais de família. Meu amigo, na sua casa, você vai ser o cara que tem de liderar. Você vai ser o cara que vai ter de proteger sua família. Você tem de governar a sua casa. E para as mulheres a mesma coisa. E aí vem a outra função que Deus colocou para nós, que Deus nos fez. Olha só que maravilha, isso é de graça, isso é de graça. Isso você não precisa se esforçar, você não precisa se dedicar, você não tem de falar assim, nossa, a partir de agora eu preciso ser um homem diferente. Não, a partir de agora, a partir do momento em que você se decidir ser o reino de Deus, Deus vai te capacitar. Porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele já nos colocou tudo que a gente precisa. Então, sacerdócio, meus irmãos, o que é o sacerdócio? Será que o sacerdócio é isso aqui que nós estamos aqui? Será que o sacerdócio é o Paulo Júnior falando aqui na frente? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fantástico, nos ajuda demais. Mas e lá no seu dia a dia? Na sua relação, ali naquela questão mais particular ali, no seu momento de dificuldade, com alguém, com a sua esposa, com o seu esposo, será que você entende o que significa esse sacerdócio? Esse sacerdócio, meus irmãos, é simplesmente a gente, antes de falar, antes da gente tomar qualquer decisão, a gente ouvir o conselho de Deus. A gente trazer para onde a gente está a sabedoria, o conhecimento e a vontade de Deus para aquele lugar. Então, meus irmãos, assim, antes de uma briga, caramba, deixa eu orar. Deus, vamos lá, como é que eu vou reagir nessa situação aqui? Como é que o Senhor quer que eu lide com isso? Isso é sacerdócio. Olha só, talvez a gente nunca tenha pensado isso, talvez a gente nunca tenha olhado para essa situação dessa forma. Uma situação de alegria, algo que você conquistou muito, que você está muito feliz, até isso. Deus, como que o Senhor quer que eu me comporte com os meus irmãos diante dessa situação? Porque eu aprendi aqui com Paulo Júnior que eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio. Eu não posso ficar eufórico. Por quê? Porque tudo que Deus nos dá, eu preciso entender que é simplesmente para que eu seja mordomo. Nós somos mordomos de Deus. Então, se você tem uma casa muito bonita,
Cara, bom demais, bom demais. Mas presta atenção, porque aquilo lá Deus te deu por um propósito. Aquilo lá nem seu é. Por quê? Porque por enquanto nós somos príncipes. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso que é dono de tudo. Por isso que a gente não tem que se preocupar com o recurso. Por isso que o recurso é algo que, particularmente hoje, não tem feito mais parte das minhas orações. Porque não faz sentido mais isso. Não faz sentido. Então, eu preciso caminhar. Olha, nós estamos nessa caminhada junto aqui. Tudo que eu tenho aprendido aqui nessa igreja, eu tenho aprendido com o Marlos, com a família dele, com outros irmãos que caminham com a gente. Eu preciso avançar, e é disso que Deus nos chama, né? E é muito legal, por exemplo, aí Jesus vai lá e começa a fazer umas comparações com o reino de Deus. E Jesus faz umas comparações tão simples. Tipo assim, não, o reino de Deus, como que eu vou comparar o reino de Deus? Eu vou comparar o reino de Deus com uma semente que foi jogada no solo e que ela vai crescer, que ela vai ter uma raiz, um caule, um fruto, e aquele que jogou a semente não sabe nem como que aquilo aconteceu. Meus irmãos, olha a simplicidade disso. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a nossa vida é simples. As nossas decisões, elas não precisam ser complexas. O nosso falar, ele não precisa ser nada abstrato. Ele tem que ser algo que realmente faça a diferença. Outra comparação que também para mim é maravilhosa, que o reino de Deus é comparado a um pouquinho de fermento que é colocado na massa. Olha só que coisa maravilhosa. A nossa decisão de levar o reino de Deus para aquele lugar vai contaminar aquele lugar no bom sentido. Vai fermentar aquela massa. Meu Deus do céu, a gente olha para a nossa sociedade, para o nosso mundo, e a gente pensa, cara, como a gente tem sido realmente ruim, né? Como a gente não tem cumprido a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Porque eu imagino, né, que no meio de todos nós aqui, se a gente tivesse decidido a ser esse fermento, com certeza a nossa sociedade ia estar muito melhor. Então, por isso que quando a gente começou aqui e fiz a oração no início aqui, e era uma palavra que eu queria de novo que a gente refletisse, que sempre para mim foi muito conflituosa, que é assim, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Meus irmãos, talvez haja um trocadilho aí, porque sempre eu li aquilo e falava, mas como assim? Será que Deus escolhe alguns? Será que alguns são melhores que os outros? Será que Deus faz acepção de pessoas? Aí olha só que interessante, meditando, ontem ouvindo uma palavra de um outro pastor, olha, para mim, na verdade, não são os escolhidos, poucos são os que escolhem. Então, muitos aqui são chamados, muitos. Olha só, a quantidade de gente que nós temos aqui. Muitos são chamados. Agora, quantos escolheram? Quantos escolheram aceitar ser príncipe e sacerdote, ser filho de Deus e assumir essa responsabilidade de uma forma sincera? E abrir mão, olha só, porque não é simples. Ah, não, mas é simples, agora eu quero ser príncipe e sacerdote. É aí que vem a parte difícil, né? Porque aí vem os critérios, né? Cara, como é que você vai ser príncipe e sacerdote? Tem jeito de você ser príncipe e sacerdote avarento? Tem jeito de você ser príncipe e sacerdote, sendo que você só se ocupa de você mesmo? Essa é a dificuldade nossa. É vencer o nosso egoísmo. É vencer a nossa murmuração. Olha só a nossa língua, né? Então, caramba, tem tantas passagens na Bíblia que fala que a língua é o nosso órgão mais perigoso. Porque a gente murmura, a gente lamenta. E a gente não quer ouvir o conselho de Deus. Tantas vezes a gente vai lá e a gente fala para Deus como que a gente quer que as coisas aconteçam. A gente não se submete à vontade dele. Só que é assim, meus irmãos, olha só que coisa interessante. Deus vai lá e abre uma porta para você e fala, não, meu filho, eu quero que você vá por esse caminho aqui. Aí você fala, Deus, eu não quero ir, eu quero ir por outro caminho. Olha, as coisas vão acontecer de uma forma que eu particularmente creio que a vontade de Deus ela vai prevalecer sempre. Então, acorda para a vida, antes que as coisas fiquem piores.
Porque as portas vão fechar e a única porta que você vai ter vai ser aquela de Deus. Então, para mim, eu não quero ter livre-arbítrio. Eu não quero. Eu quero me submeter à vontade de Deus. E é isso aí, meus irmãos. Eu vou passar aqui pro meu amigo aqui, pro meu irmão. Amém. Você falando aí, Antônio, sobre o reino de Deus, e acho que é bem a propósito que Deus trouxe no meu coração, porque quando Jesus nos traz essa questão do reino de Deus, ele traz numa oração. E é a oração do Pai Nosso. Quem lembra aqui? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje, mas seja feita a tua vontade. E início dessa semana a gente enfrentando alguns desafios lá em casa, né? Como toda casa. E aí a gente ia ter uma conversa, né, marido e mulher, sobre algumas decisões que a gente precisa tomar. E eu falei para Juliana, peraí, deixa eu pensar, né? Eu usei a palavra pensar, mas na verdade assim, eu senti naquele momento um desejo profundo de ter um tempo de oração. Achei interessante quando você falou que no começo, né, você discernia o reino de Deus por aquilo que você recebia. E que um homem que guia a sua casa deve, acima de tudo, ouvir a Deus em oração. E que as suas orações no início eram orações que pediam coisas, mas depois elas se transformaram numa oração em que você conversava com Deus. O reino de Deus é esse reino em que Jesus nos convida a conversar com um Pai que é nosso. E aí a primeira coisa que eu queria que a gente se perguntasse aqui é: como é que está a nossa vida de oração? Se a gente entendeu aqui essa questão do reino de Deus que é chegado em nós, e o Jesus que ensina isso em oração, numa oração que ele fala de um Pai que é nosso, como é que está essa nossa vida de oração? Nós temos realmente falado com Deus, buscado? O que para a gente é oração? O Antônio trouxe uma coisa muito importante no início. A oração, para ele, eram coisas que ele pedia e que ele queria receber como coisas mesmo, mas para nós, o que é a oração? Um texto muito interessante sobre isso, ele até comentou também, é quando lá em Lucas, no capítulo 11, né, Jesus mostra para a gente um modo automático de oração. É aquele modo em que eu estou pedindo pão e ovo para Deus. Lucas 11 fala assim: portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aí ele diz, por todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, todos os que batem a porta aberta. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai do céu dará. Dará o quê? Dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então, o texto está dizendo de uma oração que o filho pede pão e Jesus fala, você pede pão, Deus não te dá uma cobra. Você pede ovo, Deus não te dá um escorpião. Então, quanto mais vocês, quando vocês pedirem, Deus vai te dar não o pão, não o ovo, mas o Espírito Santo. E a gente olha para esses textos e fala, puxa, então eu estou precisando de recurso financeiro, eu vou orar pelo recurso financeiro, pela coisa em si. E a gente fala, não, mas porque há uma promessa, que se eu pedir, eu recebo. Mas a gente esquece que o que Jesus está mostrando é que se eu pedir, eu recebo o Espírito Santo. Mas que loucura é essa? Então, o que é uma oração em que eu peço uma coisa e recebo o Espírito Santo? E aí, Deus me levou a um texto em Abacuque. Porque eu acho que Abacuque é essa grande oração, né? São 3 capítulos de uma grande oração. E é importante a gente meditar sobre isso, porque queria que vocês abrissem aí Abacuque 1. Abacuque é um livro escrito provavelmente ali no século 7 a.C., talvez logo depois da queda de Nínive, logo antes ou no mesmo tempo do cerco a Jerusalém, não se sabe precisamente, mas é um tempo em que Judá estava enfrentando um período de
idolatria generalizada, injustiça social generalizada, corrupção generalizada. O povo estava em sofrimento. E Abacuque traz, nesse momento, uma voz profética. Todo profeta discerne no meio do caos essa sombra de esperança da palavra de Deus e orienta seu povo. Assim foi Abacuque. E ele fala isso num contexto geopolítico em que Judá estava sob o domínio, naquela região, sob o domínio de um império assírio, que, no entanto, estava em decadência, mas vendo o levante, né, o surgimento do Império Babilônico, que vinha com força. E o Império Babilônico, os babilônicos, eles vinham com uma crueldade muito maior do que os assírios. Então era um tempo de muita luta, de muita dor, de muita angústia para Judá. E é nesse contexto em que Abacuque traz o seu texto nessa questão, e que a gente vai ler aqui, né, para perceber assim, que muitas vezes a gente precisa olhar para esses momentos de desafio na nossa vida e levar isso diante de Deus, mas com um cuidado para a gente não ficar em certos extremos. Porque quando esses desafios aparecem na nossa vida, ou a gente fica bravo com Deus, ou a gente fica bravo conosco. E não deveria ser uma coisa nem outra, deveríamos buscar esse equilíbrio. Eu fico bravo com Deus, porque se Deus é um Deus de amor, por que Ele está permitindo tanto sofrimento, dessas coisas acontecerem? Eu acho que isso era mais ou menos o que poderia passar na cabeça de Abacuque. Mas há o outro extremo em que eu não fico bravo com Deus, eu fico bravo comigo. Eu estou fazendo tudo errado, eu não mereço, eu não sirvo, eu não presto. E aí você vive esse evangelho de depressão. Então, essas questões, esses sofrimentos trazem para a gente essa dicotomia e o desafio que é, em oração, a gente buscar esse equilíbrio. E aí, o Abacuque começa, né, no capítulo 1, dizendo o seguinte: até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é corrompida. A oração de Abacuque não é uma oração de pedido, de petições e súplicas. Não é aquele modo automático que Jesus traz lá em Lucas, no capítulo 11. A oração de Abacuque começa de uma forma mais profunda e a gente pode enxergar ela em 4 estágios. Esse é o estágio inicial da oração de Abacuque. É o momento em que ele rasga o coração diante de Deus. Ao invés de pedir as coisas, Abacuque é sincero diante de Deus acerca daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele está sentindo. Quantos de nós entendemos a oração como esse momento de você chegar diante do seu Pai e rasgar o coração para Ele? Talvez seja isso que esteja faltando para que a gente perceba verdadeiramente o reino de Deus. A gente chega para Deus num modo automático de oração, em que eu foco apenas nas petições e nas súplicas. E se é isso, eu estou pedindo somente pão e ovo. Mas o que Deus está nos ensinando é que eu preciso ir mais profundo. Mas para eu ir mais profundo, eu tenho que estar disposto a me desnudar na presença de Deus e levar para Ele aquilo que são de fato as minhas dores, os meus anseios, as minhas dúvidas. E é assim que Abacuque começa a oração dele. Ele começa a oração dele trazendo as dúvidas dele, porque na sombra dessas dúvidas, a oração é aquilo que vai trazer luz para guiar a partir da verdade divina. Aí a oração de Abacuque, a partir desse primeiro momento em que ele está questionando a Deus e trazendo essa busca diante de Deus, entra no segundo estágio, que é o estágio da resposta de Deus. É uma resposta que gera nele uma reflexão. De novo, quando a nossa oração é só petição e súplica, ela é rasa. Mas quando ela começa com um rasgar diante de Deus, daquilo que está no meu coração, uma confissão genuína do que está no meu coração, seja coisa boa, mas principalmente coisa ruim, diante de Deus, muitas vezes é ali que a gente vai ouvir as respostas de Deus. Agora, esse segundo estágio da oração de Abacuque, que vem no verso 5, ele começa assim: observem a resposta do Senhor, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias
algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhe contasse. Eu fico imaginando se Abacuque, depois de ter confessado a Deus as suas dúvidas e aberto a Deus todos os seus dilemas e desafios, ouvisse a resposta de Deus e Deus parasse por aqui. Ele ia ficar alegre. Deus vai melhorar a situação, porque é o que Deus está falando. Faço algo em seus dias que vocês não vão acreditar. Olhem e admirem. Mas olha o verso 6. Depois que Deus dá essa aparente boa notícia, ele vem e diz: estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Abacuque traz um pedido a Deus e recebe uma resposta misteriosa de Deus. Como é que a gente fica quando a gente leva algo a Deus e Ele nos traz algo desafiante? É quase como se nessa resposta de Deus Ele trouxesse um plano incompreensível que tem a tribulação e o sofrimento no meio dele. E aí é nesse ponto que a gente se decepciona com Deus. Sabe, amados, assim, às vezes Deus pinta um céu com cores que os nossos olhos não estão preparados ainda para enxergar. Os nossos olhos estão aprendendo a ver. Quem é oftalmologista aqui pode me corrigir, mas os bebês, quando eles nascem, eles enxergam somente o preto, o branco e os tons ali de cinza. Talvez seja por isso que você é galo, né? Né, Ricardão? E depois, não é? Depois com a primeira cor ali primária que ele percebe é o vermelho. Por isso que tem tanto flamenguista no mundo, né? Preto, vermelho. E depois ali de 4 meses para frente, né, ele começa a perceber as outras cores, e de 8 meses estabiliza, vê profundidade. Quer dizer, no começo, nós não temos tanta percepção das coisas. É a mesma história aqui. Deus, às vezes, dá uma resposta para a gente com cores que a gente ainda não consegue perceber nesse nosso processo de aprendizado e de maturidade. E esse é o problema. Se eu me frustro nesse momento em que Deus me dá uma resposta e eu ainda não consigo perceber o todo, o meu reino de Deus parece o reino de Satanás. É aí que eu me frustro com o Evangelho. E muitas vezes, nessa jornada, né, a gente faz essas perguntas a Deus e as respostas dele traz mistérios mais profundos do que as nossas perguntas continham. É como se Deus virasse para a gente, virasse para Abacuque e virasse e falasse assim: Abacuque, você está no fundo do poço? Aí Abacuque: tô. Pois é, você está disposto a ir mais fundo ainda? Quantos estão entendendo aqui? Essa é a oração de Abacuque em seu segundo estágio. Mas aí Abacuque entra num terceiro estágio, que é um estágio em que ele vai compreender e gerar fé no coração dele. Quando então no verso 12 ele diz: ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que estão mais justos que ele? Abacuque leva para Deus as suas dúvidas, angústias, anseios, recebe de Deus uma resposta que diz o seguinte: ó, vai piorar, mas ao invés dele se frustrar, ele segue conversando com Deus. Isso é oração. É uma conversa, é uma busca por conhecimento. Nesses momentos, duvidar dos céus não falam sobre uma crise de fé ou falta dela, falam sobre uma fome de conhecimento, de entendimento. E o nosso problema talvez seja que a gente esteja vivendo um cristianismo de barriga cheia, um cristianismo de satisfação. Talvez nossas abundâncias, as nossas petições e súplicas, muitas vezes respondidas, façam com que a gente permaneça no raso. E como a gente não leva mais dúvidas para Deus, como a gente não enxerga a oração como um processo de aprendizado,
nós não mergulhamos ainda mais no conhecimento de quem é Deus. Mas Abacuque fez isso, e aí vem no capítulo 2 e ele diz, subirei ainda nesse terceiro estágio da oração dele, que é um estágio em que ele está buscando compreensão e gerando fé no coração dele. Ele diz, Abacuque 2:1, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Então imagina isso. Deus está dizendo o seguinte, Abacuque, sabe aquilo que você quer que eu livre Judá? Na verdade, eu só vou trocar o inimigo. Está vindo a Síria e vou mandar Babilônia. Babilônia é mais brabo. Aí Abacuque, percebendo o processo didático, pedagógico de Deus, falou, eu vou subir então na torre de vigia, sabe aquelas torres de guarda, né? E vou esperar, e vou vigiar, vou ver o que vai acontecer. Ele entra para dentro do processo. Entra para dentro do processo pedagógico de Deus, mesmo sabendo que isso poderia trazer muita luta e muita dor. E aí ele segue no verso 2, então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Sabe aquela sua oração que você fica bravo com Deus porque está demorando? É engraçado que essas orações, Deus está virando o seguinte, assim, ó, demora, Lana, mas não está atrasado. Como é que uma coisa pode demorar e não está atrasado? Percebe como há um processo pedagógico de ensino na oração de Abacuque, a partir de uma situação difícil, a partir de Deus dobrando a aposta daquela tribulação, há aqui um processo em que Abacuque está sendo então ensinado a gerar no coração dele paciência e resiliência no meio da tribulação. Deus diz, se parecer que demora a vir, espere com paciência, por certamente acontecerá, não se atrasará. Aí vem o grande versículo do texto de Abacuque, quando no verso 4, Abacuque 2:4 diz, olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá da fidelidade de Deus. O justo viverá pela fé. E aí Abacuque segue, e no verso 14 diz, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Fase 1, Abacuque leva para Deus, rasga o coração. Fase 2 dessa oração, ele ouve uma resposta de Deus muito dura, mas fase 3, ele não para por aí, ele mergulha dentro disso para entender o que Deus estava ensinando. Quantos estão dispostos a orar desse jeito? A transformar a sua oração de petições e súplicas para uma oração de busca pelo entendimento. Para que então a gente chegue em Abacuque 2:20 e depois de perceber todas essas coisas, a gente diga, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. O Senhor está sobre o seu santo monte, cale-se sobre ele toda a terra. É a percepção de Abacuque que Deus, se é Deus e se é soberano, cara, pode fazer o que ele quiser com a minha vida. Quem sou eu para achar ruim, Antônio, se Deus vai me dar escorpião ao invés de ovo ou cobra ao invés de pão? Ele é Deus. O mesmo Deus que me ensina por mesa, ele ensina com amor ou ele ensina com dor? Porque em mesa, Deus me ensinou pondo a mesa numa ceia, mas Deus também tem o direito de virar essa mesa para me ensinar alguma coisa, como ele fez com os cambistas no templo. Então a mesa que ele serve, ele também vira. Ele tem o direito de fazer isso, ele é Deus. É isso que Abacuque entendeu. É essa a oração verdadeira, aquela oração que ao invés de eu simplesmente esperar para receber as coisas, receber ovo e receber pão, eu recebo o Espírito que vai me ensinar sobre essas coisas. É a oração em que eu recebo o entendimento, o conhecimento de Deus. Essa fome que eu quero ter. A fome pelo conhecimento de Deus. Até que, enfim, depois de ter passado pelo esse primeiro estágio, de ser sincero diante de Deus, o segundo estágio de ouvir a Deus, e esse terceiro estágio de aprofundar no conhecimento,
Aí chegamos ao estágio final da oração de Abacuque, quando no capítulo 3, um dos trechos mais lindos da Bíblia, ele diz no verso 2, Abacuque 3:2, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Irmãos, esse cara começou chorando para Deus e recebendo uma resposta pior ainda. E agora, pouco tempo depois, na jornada dele, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, aí ele pede. Ele não pede no começo da oração. Ele pede depois da jornada de conhecimento. E ele traz o seu pedido. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Na tua ira, lembra-te de nós com misericórdia. Percebe? O nosso problema é que a gente começa de trás para frente. A gente começa do estágio 4 e sequer passa pelo 1. Abacuque nos ensina como é que deve ser uma oração. Uma oração não é um monólogo diante de Deus. Uma oração não é um modo automático de simplesmente deduzir petições e súplicas diante de Deus, mas a oração é um diálogo em que eu busco conhecimento, busco suprir uma fome de entendimento de Deus. Por mais que haja dúvidas no meu coração, e está tudo bem, as dúvidas são como a terra fértil na qual a minha fé é lançada, edificada e frutifica. Está tudo certo, como diz o Paulo Júnior, não tem problema nenhum ter dúvidas, eu só não posso duvidar, não é isso? E aí, o Abacuque vai e fecha nesse estágio 4, que é um estágio de louvor e de adoração. E ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares mais altos. Essa é a oração que nós deveríamos fazer. Uma oração que, ao final, contém toda a jornada de conhecimento, mas também contém uma expressão genuína, profunda e submissa de exaltação ao Deus, independente de ter recebido ou não as coisas. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos meus currais. É a oração que Jesus fez. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas olha só, seja feita a tua vontade. Quantos de nós oramos assim? É assim que a gente tem orado? Nós estamos chegando diante de Deus, pedindo ovo e pedindo pão, como quem deseja obter somente ovo e pão, ou nós estamos chegando diante de Deus pedindo ovo e pedindo pão, como quem deseja receber o Espírito Santo, que vai nos ensinar sobre o ovo e sobre o pão. Por isso que Jesus fala, voltando lá em Lucas, que a gente pode pedir e a gente vai receber. A gente pode bater, essas portas vão abrir. Porque o Pai, que vê o seu filho pedindo essas coisas, vai dar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina. Ele é o nosso auxiliador. O Espírito Santo, ele nos traz entendimento acerca de que Deus é. Essa é a promessa que você tem, que as suas orações serão sim respondidas. Não necessariamente com relação às coisas que você pede, mas com relação ao Espírito, que é a garantia, o selo da promessa de Deus nas suas vidas. E foi isso que Abacuque entendeu, nessa jornada de conhecimento que ele teve. Por isso, Toninho, o justo viverá pela fé. Não o justo que pensa que eu vivo a minha vida tentando ser justo porque eu quero dar a minha vida a Deus. Não é isso. Ele é que, sendo justo, deu a vida por nós. Então, de novo, esse trocadilho. O justo viverá pela fé, não é quem faz as coisas certas e se sente justo que viverá pela fé. É aquele que foi justificado pelo justo juiz, por aquele que deu a vida por nós. É este justificado que viverá pela fé. E é assim que ele agrada a Deus. Então, só para completar, né? Eu creio que esse caminho dessa oração que o Marlos trouxe aqui para a gente, ele é fundamental para que a gente possa exercer o nosso sacerdócio. E a definição que Cristo deu do reino de Deus é que ele é um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria. Então, a pergunta que fica para todos nós,
quando o lugar onde a gente está, a gente está levando o que para esse lugar? Né? Como é que está esse ambiente? Né? É um ambiente de paz ou é um ambiente de briga? Né? É um ambiente de justiça ou é um ambiente de iniquidade? É um ambiente de alegria ou um ambiente de tristeza? Só que a tristeza aqui não no sentido, digamos, de simples da palavra, mas vamos falar de contentamento, de plenitude. Porque é disso que Deus está falando com a gente aqui. Que a gente precisa levar isso, a gente precisa se entregar. Ou seja, onde a gente estiver, as pessoas têm de receber tudo de nós. O reino de Deus é um local, é um ambiente onde as pessoas ali, elas não têm reservas umas com as outras. Onde elas entregam tudo. E a gente só vai conseguir entregar tudo de nós a partir do momento que a gente conseguir viver essa intimidade com Deus. Não tem jeito de você viver a vontade do Pai se você não conversa com Ele. Se você não está íntimo dEle. Se você não se submete a Ele. Inclusive até as correções do nosso Pai. Porque um pai que é pai corrige. Eu sou pai, eu corrijo meus filhos. Quanto mais o meu Pai do céu, que nos poda para que a gente dê cada vez mais fruto. Amém. Amém. Eu quero chamar o Paulo Júnior aqui para fechar esse tempo conosco. Fica aí. Vamos junto aqui, porque a gente vai ministrar junto aqui. Amém. Privilégio, meu Deus do céu, que bênção. E é tão forte, né? Assim, como que Deus tem agendado as coisas aqui para a nossa vida. Porque hoje, mediante essa palavra que foi compartilhada aqui, eu estava ali muito assim impactado de ver assim a beleza disso, né? Uma visão de reino e como que uma visão de reino pode afetar radicalmente nossas práticas devocionais, de modo que elas não sejam religiosas. Porque Jesus diz: vocês andam orando muito e não estão recebendo nada, porque vocês estão orando mal. Então não é a quantidade de oração. Tem gente que acha que é a quantidade de oração. E não é a natureza dela. Jesus até depois, ele falando sobre isso, depois você vê lá em Isaías, Deus dizendo assim: vocês gostam muito de reunir para orar. Vocês gostam muito de reunião de oração. Vocês gostam mais de estudo bíblico. Lá está Isaías. Vocês gostam de estudo bíblico, vocês gostam de jejum, vocês gostam de reunião de oração e não está resolvendo nada. Porque toda vez que vocês fazem isso é para alcançar um tipo de poder que coloca uns sobre os outros. A ideia de quem é que merece mais no final do rito. Então nós estamos desenvolvendo ritos de poder. Amém? Em vez de desenvolver ritos que revelam o nosso conhecimento do reino, Antônio. Rapaz, que palavra bendita que você trouxe aqui hoje. A palavra assim: nós não vamos viver a plenitude do Evangelho se nós não entrarmos numa dimensão de reino. E eu queria citar, porque para coroar tudo isso, nós vamos ter 3 batismos aqui hoje, de criança. E pensa um trem que eu acho bom é fazer batismo de criança. E eu tenho uns amigos, pastor, que assim que é doido da cabeça. Fala: você é louco, como é que você batiza criança? E eu tenho falado para eles. Eu falo, um dos motivos que eu batizo criança é porque eu também faço enterro de criança. Se eu não fizesse enterro de criança, eu não fazia batismo de criança. Se Deus tivesse me poupado de ter que fazer enterro de criança, então eu me daria ao luxo de não batizar criança. Mas como Ele não me poupou disso, então eu só consigo enterrar uma criança se eu tiver tomado de fé daquilo que Cristo fez em favor dela na cruz. Porque eu sirvo a um Deus justo. Senão, Ele mandava eu não batizar as crianças e também assumia um compromisso comigo, só deixava para matar elas depois que elas tivessem 15 anos e tivessem juízo para morrer. Mas como que as pessoas morrem sem ter juízo mesmo, então? Amém, amados? Então é justiça. E aí lá em Colossenses, no capítulo 1, Antônio, diz assim, ó:
E ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E olha que coisa bela está conjugada aqui, uma visão de reino e uma prática de oração que condiz com a visão de reino. Se eu não tiver uma visão de reino, as minhas orações serão inúteis, porque serão só súplicas. Então Jesus não nos ensinou a suplicar. Jesus, quando foi ensinar a orar, ele diz assim, olha, não transforme suas orações em súplica. Porque os ignorantes suplicam. Então ninguém precisa do Espírito Santo para orar. A súplica é inerente da vida. Então até um ser descerebrado suplica. Suplica por alimento, suplica por compaixão, misericórdia. Eu criava vaca para matar. E eu tinha vaca que sabia que ia morrer. Tinha vaca que sabia que o dia dela chegou. Principalmente as prenhas. Você não sabe o que é prenha? É vaca que está grávida. As vacas grávidas, elas ficavam assim mais desconfiadas que era o dia delas. Mudava o comportamento. Quais ajoelhavam para não morrer? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Porque isso é inerente. E aí o povo está achando que súplica é oração. Não, Jesus diz assim, quando você for orar, entra no teu quarto para falar com o seu pai. Eu não vou estender não, mas eu só quero te fazer uma pergunta. E você responde rápido. Entra no teu quarto para falar com seu pai o seu quarto na sua casa ou é o seu quarto na casa do seu pai? Oi, o que você está chamando de quarto? Porque muda tudo. Amém? Essa é a visão de reino. Visão de reino é eu começar a conversar com o pai, sabendo que eu estou conversando com ele no meu quarto, na casa dele. Amém? E não querendo que ele entre no meu império e frequente o meu quarto na minha casa. Então tem gente que está querendo arrastar Deus para o seu quarto na sua casa, em vez de finalmente ser transportado para o reino do seu Filho do seu amor e começar a conversar com Deus no seu quarto, na casa dele. Quando você for orar com esses meninos no quarto, você está orando no seu quarto, na sua casa, e você arrumou um cantinho lá para eles na sua casa, ou quando você ora com esses meninos, você ora no quarto deles, na casa do Pai. Isso é visão de reino. Ele nos transporta do império para o reino. Aí muda a oração. Porque antes, quando eu orava a Deus no meu quarto, na minha casa, eu queria arrastar Deus para o altar que eu fiz para ele no meu quarto, na minha casa. Mas agora, com a visão de reino, eu vou conversar com meu pai no meu quarto, na casa dele. Glória a Deus. E se eu começar a conversar com meu pai no meu quarto, na casa dele, eu vou perceber em volta que eu não tenho quase nada mais para pedir. Glória a Deus. Eu só tenho para conversar. Então, conversando com meu pai no meu quarto, na casa dele, eu vou falar sobre propósito e não sobre necessidade. Necessidade eu falava com ele no meu quarto, na minha casa, porque lá fartava tudo. Não é faltava tudo, não. É fartava tudo, inclusive noção de português. Entendeu? Nem saber falar a gente sabia. Eu falei de propósito, porque o povo falou, não, Paulo Júnior está baixando o nível. Lá na minha casa, no meu quarto, na minha casa, lá farta de tudo. Amém? Até linguagem. Mas agora na casa do meu pai, eu não tenho falta de coisa alguma, então eu posso conversar sobre as coisas do reino. E agora nós vamos receber 3 filhos de Deus aqui, para batizá-los. Tem um homem aqui que está estourando, vem cá, Dário.
Cadê o Dário? O homem vestiu até uma camisa branca, mano, comprida. Vou entregar a ele. Acho que é a primeira vez que ele vem becado assim desse jeito. Alegria. Homem querido. O Dário foi levantado por Deus para me passar vontade. Porque ele vive me convidando para pescar com ele, eu nunca posso. Ele me manda as fotos dos peixão grandes que ele pega para me ser tratado da inveja. Não desiste, não, ele. Então, da parte do Dário, nós vamos chamar aqui o Davi, que vai vir junto com a Lara e o Rogério, e a Maria Cecília, que vem junto com a Luana e o Renner. Podem vir. Ih, meu Deus, olha que trem mais bom. Aí fica todo mundo da casa do Dário, fica de cá. E agora vem também o Heitor, trazido pela mãe Cibele, pelo pai Santiago, está aqui. E tem os padrinhos também, Gisele, Suzete, Sanoete mesmo, né? Então, por favor. Maravilha. Quem que é o Heitor? É você? E aí, Heitor, bonzão, velho? Firmeza. Esse é o Heitor? E você, como é que você chama? Leonora. Leonora, eu vou te dar uma palavra de Deus, você guarda no seu coração, você não vai entender nada agora, mas você segura aí, Leonora. Chapinha não é de Jesus. Viu, Leonora? Se alguém te oferecer uma chapinha, você repreende. Tá bom? Não, ela vai saber. E nem... Se já não sabe, se já não introduzir ela nessa maldade. Sabe? Vamos cá. Olha a coisa mais bendita, mano. Isso, tá vendo? Tá vendo por que você tinha que ficar aqui na frente? Não é verdade, Antônio? Isso é uma visão de reino. Deus quer transportar todos nós aqui de uma ideia de império, de poder. E deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando a gente batiza essas crianças, é numa certeza de reino. Isso quer dizer o seguinte: o batismo é para libertar toda a nossa ideia de parente, amém? Para entrar numa dimensão de família. Parente é um trem que todo mundo tem. Ninguém precisa do Espírito Santo para ter parente. Parente é espontâneo. Cachorro tem parente. Minhoca tem parente. Tatu tem parente. Família, só pelo testemunho do Espírito Santo. Nem todo parente é família. Parente é pau de bater em doido. Porque quando às vezes você vê alguém que você poderia amar, você tem medo, você chama os parentes para matar. Parente é aquilo que você evoca para matar quem te ameaça. Ou evoca na vida dos outros para envergonhar quem está querendo te constranger. Então parente é pau de bater em doido. Ou você chama seus parentes para brigar com os parentes dos outros, numa guerra, ou você evoca os parentes dos outros para envergonhar ele. Sua mãe é desse jeito, lá na sua casa todo mundo é assim, aí acabou. Aí não precisa nem chamar os seus parentes. Tem gente que é tão ruim de parente que basta você chamar os parentes dele, você não precisa chamar os seus para acabar com ele. Porque ele mesmo tem vergonha dos parentes. Você sabe o que eu estou falando? Tem hora que quando você quer acabar com a pessoa mesmo, você chama os parentes dela, você evoca. Principalmente os mortos que não podem defender mais, aí lascou tudo. Amém? Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, e em ti serão benditas todas as famílias. O batismo é para dar certeza para esses meninos que eles têm o quê? Família. Tá vendo aqui, ó? Isso é um encontro de família. Então hoje nós estamos apresentando o Heitor
para a família dele. Na família dele tem a Maria Cecília. Cadê a Maria Cecília? Tá lá. É outra que Deus quiser não vai saber o que é chapinha na vida. E o Davi, cadê o Davi? Tá aqui o Davi. E tá aqui a sua família. O povo que você nem sabia que era sua família, mas agora são família de Deus. E uns em favor dos outros. Quem crê nisso? Amém? Então vamos começar aqui com a casa do Dário. Vem cá com a bacia. Vamos lá, Dário. Você vai ajudar a fazer o batismo aqui do Heitor, que eu sei que você está doidinho. Amém? Amém? Glória a Deus. Heitor, Deus colocou uma palavra no meu coração a seu respeito. Ah, desculpa, o Heitor é lá. Você que é o Davi. Davi, Deus colocou algo no meu coração a seu respeito aqui, olhando para você quando eu te vi. Deus te deu um ânimo longo. Isso quer dizer, Davi, que muitas vezes na sua vida eles vão te apelidar de teimoso. Fala, Davi, mas você é muito teimoso. E realmente, quando a gente tem um ânimo longo, num certo momento da vida da gente, fica parecendo que a gente está só temando. Até para a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente não sabe explicar. Nem para a gente. Por que a gente insiste em certas coisas. Viu? Então Deus te deu, Davi, o dom da longanimidade. Vai ser difícil até para você mesmo desanimar você. Vai ter momentos na sua vida que você vai querer se desanimar para não ter que enfrentar o que você tem para enfrentar. Mas há um ânimo dentro de você que você não vai saber explicar. Amém? Vamos lá, Davi? Pega a água aqui. Davi, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é longanimidade, é perseverança. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Amém. E aí a Maria Cecília. E chega a bacia mais perto aqui para ela brincar também. Olha aqui, Maria, ó. Olha. Meu Deus, que delícia. Amém. Maria, Deus colocou uma palavra no nosso coração a seu respeito. Viu? Alegria. Deus te deu o dom da alegria, da celebração. Isso quer dizer que em momentos de muita tristeza, muita dor, Deus vai usar a sua vida, seu olhar, seus gestos, muitas vezes só a sua presença, como presença do reino, para trazer alegria na vida das pessoas. Maria, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A alegria do Senhor é a sua força. Deus te batiza com uma alegria que não pode ser roubada. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém, Heitor. Bom? A água aqui, Heitor. Vê se ela está na temperatura certa. Põe a mão aí. Não? Amém. Heitor, antes de batizar você, há uma palavra que pode surpreender a todos. Mas presta atenção. Pra vocês poderem ajudar o Heitor. Pra você ajudar seu irmão. Às vezes você vai perceber na vida do Heitor em alguns momentos, eu nem conheço ele, que ele pode parecer distraído. E não é. Ele só tem interesse em aprender. Então, se oferecer qualquer coisa para ele, não serve. Só serve o que ele quer aprender. Apreender. Sabe por quê? Porque Deus deu para o Heitor um dom de ensino. Tem gente que acha que certas pessoas são distraídas. Distraída é quem acha que o outro é distraído e não soube chamar a atenção dele da forma própria. Amém, irmãos? Amém? Às vezes a gente acha que uma pessoa é distraída e nós é que somos distraídos porque não somos sensíveis àquilo que poderia despertar a atenção dele.
é mais fácil dizer que ele é o quê? Distraído. Porque não exige a nossa sensibilidade. Aí nós temos preguiça da sensibilidade, amém? Então o Heitor vai exigir a sensibilidade de vocês, se é que já não está exigindo. Amém? Porque naquilo que ele apreender, o Heitor vai ser ensino. Amém? Ele vai dar aula. Ele vai ser mestre. O que ele receber vai ser tão forte, de maneira tão própria, e às vezes tão específica, que ele vai saber o que? Multiplicar isso. Para quem quiser aprender com ele também, porque também não é bagunçado não. Amém? Glória a Deus. Estamos dispostos a ajudar o Heitor? Heitor, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é ensino. Ensino, aprendizado e ensino. Deus te deu o dom de aprender e, portanto, te deu o dom de ensinar aqueles que virão até você para aprender o que você tem para repartir. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. E eu estou dizendo isso, amados, aproveitando o ensejo, porque nós estamos vivendo um tempo de muita distração. Porque está sendo um tempo que a gente prefere ser império do que ser reino. E aí a gente prefere suplicar para não ter que aprender a orar. Orar exige sensibilidade, súplica não. Súplica exige só desespero. E as pessoas preferem viver a vida de acordo com aquilo que as afetam, em vez de viver a vida de acordo com aquilo que elas podem afetar. Amém? Então esse tempo de batismo aqui celebra tudo que foi compartilhado de forma própria. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque mais uma vez aqui hoje, de manhã, nós fomos desafiados, confrontados a viver o reino, a prestar mais atenção, a sermos mais sensíveis. Quantas vezes nós gostaríamos da economia, da pressa, da praticidade, do império. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muitas vezes nós queremos resolver tudo numa relação de poder e não de autoridade. Nós não queremos os processos, nós queremos os resultados. Por isso a gente economiza nas orações e transforma tudo em súplica ou em louvor. Louvamos como quem quer ser reconhecido, como fazem os hipócritas, e aumentamos a nossa súplica, pensando que de tanto falar seremos ouvidos, como fazem os ignorantes. Mas não é assim conosco. Nós somos o teu reino, nós conhecemos o teu reino, nós entramos no teu reino e nós representamos o teu reino onde é que a gente entra. Em todo lugar que nós chegarmos, entrou o reino, chegou o reino. E a nossa oração é que a vontade do Senhor se cumpra. Por isso nós não queremos outra coisa na vida dessas crianças e dessas famílias, que hoje celebram que essas crianças não são mais mantidas pelos seus parentes, mas elas são orientadas a viver em família, onde o Senhor já proveu todas as coisas. Ensina-nos a ensiná-las a viver como família, para que elas possam viver o reino, para que elas não percam tempo, ó Deus, suplicando quando nem conhece e nem bajulando como quem quer ser reconhecido. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor faça resplandecer sobre todos aqui da família. Todos aqui da família. O Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Vem cá. Enquanto vocês vão falando aqui, vem cá, Lucas, pelo amor de Deus, senão nem vou pro céu. Fala aí. Amém, igreja. Bom dia. Vou ser bem curto. O Pedro e a Laura estamos representando o Resenha aqui. E Deus deu essa graça para Resenha da gente não ser representante do Sal da Terra lá em Manaus, mas representantes do Reino de Deus.
E nisso nós não estamos fazendo uma rifa. Nós estamos fazendo uma ação entre amigos. E todos os amigos aqui, toda a família é responsável por enviar esses jovens em dezembro. Nós vamos passar uma semana, 10 dias? Uma semana lá, atendendo as comunidades ribeirinhas. E nossa situação não é nada confortável. O rio está tudo seco, tudo complicado, lameira. Então os custos aumentaram. A necessidade daquele povo aumentou. E nisso a responsabilidade aumenta também. Pessoal, então você não pode sair daqui de jeito nenhum sem ser enviado para esse lugar junto com a gente. Amém? Só para ter um pouco de noção da preocupação lá. A maior bacia hidrográfica do mundo é da Amazônia. E esse povo está precisando de água. Faz sentido, na maior bacia hidrográfica do mundo, precisar de água? Faz, porque lá está tudo poluído. Os igarapés, que são os caminhos da água que levam água para as comunidades ribeirinhas, para as tribos indígenas, os peixes morrem todos, polui a água. Então a água que eles tomavam banho, que eles lavavam roupa, que eles bebiam, não consegue mais. E todos os projetos estão encaminhando levar água para aquelas comunidades. E esses custos a gente também vai levar, e a gente vai levar água, vai levar remédio, vai levar suprimentos para aquelas comunidades que precisam. Todo ano, tem lá no principal porto da cidade de Manaus várias marcações da marcação do rio. Todo ano tá batendo recorde, e esse ano bateu assim demais, e por conta dessa seca, por conta das queimadas e por conta de tudo que está acontecendo lá. Então, é muito importante a ajuda de vocês. É muito importante nós assumirmos essa responsabilidade com parte da nossa família que está lá. Na camiseta do ano passado, que foi muito engraçado, que lá estava escrito que nós fomos preparados a vida toda para encontrar diferentes nós. Que são pessoas que são da nossa família, são nós que estamos lá. Então, se você estivesse na mesma condição daquela pessoa, com certeza você queria que chegasse o irmão. Que chegasse aqui uma pessoa que pagou R$10 numa rifa para levar água para você. Então, é R$10 o valor da rifa. Cada bloquinho tem 50. Você tem 50 rifas, então no total o bloco seria R$500. Eu penso que se cada um, por exemplo, der R$20, já contribui bastante. Mas eu penso que nós podemos, só no dia de hoje, fechar praticamente uma fileira de bloco dessa daqui. Eu creio muito nisso, porque faltam apenas 25 dias para a gente ir para essa viagem. Olha, é o seguinte, minha filha está morando lá, a Sara, lá em Barcelos, bem acima de onde vocês vão. E você sabia que é uma preocupação braba lá, porque ela não vai conseguir descer para Manaus, talvez, para dar a luz, exatamente por causa dessa seca, e isso agrava todo o sistema de saúde daquela região toda lá. Então, é grave a situação. Outra coisa que acontece é que eles não ficam só sem água, eles ficam sem alimento. Porque boa parte dessas populações vive lá do peixe, que eles conseguem pegar. Então é uma crise grave, é o lugar de maior exuberância do planeta. Você chega lá, é exuberante, você fala assim, meu Deus, cheio de vida. Aparentemente. Porque quando enche, é o mesmo problema. Quando tem enchente, some a água potável, os peixes entram para dentro do mato, fica difícil pegar. Quando seca, os peixes vão procurando um lugar mais profundo, desaparece e não tem água. Então lá eles vivem essas oscilações de muita exuberância e miséria. Tem gente que não gosta de rifa, acha que rifa é do capeta e que na igreja não devia ter rifa. Se tiver alguém aqui, eu te dou oportunidade, já que você não gosta, acha que está errado e tem que tacar fogo, porque é do diabo, então você já compra tudo e queima. Tem chance de ganhar 1000 também, hein? Tem chance de ganhar e R$1.000. liberta os irmãos do pecado, então você já compra tudo e queima. Aí você resolveu. Amém? Então quem for contra, por favor, liberte os irmãos do engano, compra e liberta todo mundo. Amém? Ou você acredita tanto em que você não vai levar só um, você vai levar um bloquinho, porque você quer distribuir, você já vai poupar esse menino para eles poderem trabalhar com outra coisa, que os meninos estão cheios de serviço. Está faltando serviço? Não. Definitivamente não. Então, se alguém puder poupar vocês dessa trabalheira de ficar vendendo 1 a 1, ajuda, não ajuda? É? Então, por favor, compra o bloquinho. Inclusive, depois, se você quiser vender com lucro, ninguém precisa ficar sabendo. Você pode vender a 11, cada fichinha a 12, e nós vamos ignorar, tá bom? Mas, por favor, põe a sua comissão em cima,
mas liberta esses meninos desse serviço, tá ok? Em nome de Jesus, mais algum recado? Pronto, vamos em paz, uma boa semana para todos. Irmãos, só um minutinho. 2 avisos importantes aqui. Segunda-feira, aqui, nós vamos ter um tempo de oração por um projeto novo da Sal da Terra. Então a gente queria convidar todo mundo, 8 horas da noite, né, PJ? O pessoal de Uberlândia está aqui, o Álvaro com a gente, para a gente ter um tempo de oração juntos por um projeto novo. E nós estamos programando o Summit do Fio do Bigode. Então vocês, homens, estão convidados dia 9 de dezembro, aqui nesse auditório. Nós vamos ter palestras interessantíssimas. É o Summit do Fio do Bigode, tá bom? Falem comigo quem se interessar. Um abraço.